E a história do Big Brother? Não, essa eu perdi. O Big Tá lá Brother nos livros que eu te é mandei. um do terceiro ou quarto Eu livro não lembro de ver meu. você no Big Brother, não. Eu não ia voltar. Pois é. Eu não ia voltar Não, tem no paredão, aqui, jamais. Pois é. Mas quase que eu Também. fui. A história daquele livro é quase que eu fui. Porque, como é que é? na Aqui, verdade, a gente precisa entender, assim, quando eu falo desse livro, esse livro me perseguiu anos e anos. Sério? Porque, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: eu fui para o primeiro, ele já tem acho que 22 edições, eu acho, 21 ou 22. Ele tem já mais de 20 edições, mais de 20 anos, né? Eu fui quando a Globo comprou os direitos da Endemol para fazer no Brasil. Aí o SBT tinha feito uma tal de Casa dos Artistas, que era meio que pegando a ideia, e fez primeiro. mas a Globo tinha um projeto comprado, um projeto muito... Os direitos autorais. E muito, depois com o passar do tempo, eu estudei muito sobre os direitos do Big Brother e eu entendi perfeitamente que é como uma receita de bolo, sabe? Tem os ingredientes... Tem os ingredientes, tem o conflito, tem as coisas. E aí, por isso também entendi por que minha passagem lá foi do jeito que foi. Mas meu livro conta pouco disso. Isso só está na introdução. Eu conto que eu fui selecionado, fui para o Rio de Janeiro. Gente, eu não sabia disso. Fiquei lá Olha 4 só. dias dentro de um hotel, fechada a porta. Ninguém falava comigo. E depois assim, eu fui dispensado no sábado e o programa estreou na terça. O senhor foi dispensado. Eu fui dispensado no sábado. E falaram Me os falar. porquês? Não falaram porque naquele tempo foi o primeiro, não se pode esquecer isso. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu cheguei no Rio, quem pagou foi a TV Globo, a minha passagem. Eu recebi o ticket lá que eu ia pegar. Já estava dito, a produtora me falou, não é para conversar com ninguém. Porque não tinha Fica inscrição quietinho. na época, né? Naquele tempo não tinha nada, ninguém sabia como pessoas era eram- isso. É. Ninguém sabia o que era aquilo. Então, o que aconteceu? Eu fui, cheguei lá, falou, olha, a pessoa que vai te pegar não tem caracterização da Rede Globo, a pessoa vai levar você para dentro de uma van. Não é para você conversar com ela. Teve todas as regras. Era um negócio, parecia um sequestro. Parecia aquilo parecia uma loucura. E foi, de fato, uma loucura. E eu fiquei lá 3 dias sem falar com ninguém, dentro de um quarto de hotel. Não tinha televisão no Não quarto. tinha televisão? Era para enlouquecer. Porque já era para entrar na... Era para enlouquecer. Para ir para a refeição, para a gente almoçar, jantar, chegava debaixo da minha porta um papel que eu tinha que assinalar o que eu queria comer, porque eu não podia falar nem com o garçom. Aí eu ia para o restaurante, já o garçom chegava, colocava o que eu tinha pedido lá debaixo da porta. Foi uma coisa de louco. Foi uma coisa de louco. E no restaurante também E falava muitas com ninguém. simulações, não. E muitas simulações, eles ficam o diretor, né, junto com assim numa bancada enorme, e a gente fica já sentado numa poltrona com a luz em cima da gente e com o fotógrafo tirando e eles fazendo as perguntas mais absurdas. Comigo então, porque era padre, fazia tanta pergunta, fazia as coisas e tal. Quando chegou no final, o diretor me chamou e eu nem sabia direito quem era ele, porque eu não tinha muita informação sobre a estrutura lá da TV Globo. E depois entendi que ele era meio assim, um semideus lá, né, o Boninho. O Boninho. Então ele conversou comigo, ele estava chateado porque ele achou que eu não... Eu, assim, da minha parte, não sei deles, porque nunca soube disso, mas da minha parte eu entendi que foi assim, eu fui testado para saber se eu serviria como um padre... Esse que implica com tudo. Não, primeiro um tradicionalista, uma coisa assim. Para dar tanto uma esquentada no povo lá. Tanto assim. que me perguntaram se eu usaria o coisa. Eu falei, nunca usei isso na minha vida. Eu não uso no normal. Eu entendi. Eles queriam marketing. Mas queria aquilo, sabe? Então eu falei, não, eu não uso isso e tal. Aí testaram para ver se... Aí me fizeram perguntas polêmicas sobre coisas delicadas. E eu acho que reagi de um jeito que decepcionou, sabe? Não funcionou. Aí foram para o outro lado.
se a menina vier de biquíni, sentar, umas bobagens assim, mas era para saber se eu faria escândalo, se eu seria o padre que poderia dar escândalo. Que era o Ibope. Eu acho que eu fui testado nos dois elementos que podia dar conflito, porque lá é testado mesmo perfis que possam dar conflitos. Tanto que a produtora que me levou de volta para o aeroporto me falou, padre, quem vai ficar ali querendo a paz não serve para esse programa, né? Então, eu entendi bem. Mas aí o meu livro só conta muito rapidamente na introdução isso. Porque o meu livro porque aí eu fiz de propósito. Porque eu queria ir para lá, tanto que quando eles me perguntavam, o que você vai fazer nisso? Eu falei, olha, eu queria escrever sobre a espiritualidade do cotidiano. Quer dizer, como que a gente podia viver assim diante de Deus e dos outros dignamente no dia a dia. Eu sei que é um lugar onde a gente fica com todo mundo, almoça, janta, relaciona e tal. Eu queria escrever. Aí a primeira coisa não pode escrever no programa. Não pode levar nada para escrever. Não pode. Não podia levar nem livro. Depois, nas outras edições, eu fui vendo que podia. Mas naquele primeiro, nem livro, nem nada. Não podia levar nada. Aí eu pensei, puxa, então não vai dar certo para mim. Mas aí, quando eu fui dispensado, eu voltei e pensei, eu tenho diante de Deus uma obrigação. Eu vou assistir a esse programa até ele acabar e vou escrever sobre espiritualidade do cotidiano, que é o que eu queria escrever. Aí eu escrevi um livro, que é esse Big Brother, sobre o que as pessoas fazem, não só nos reality shows, mas na vida.